multiverso da Bíblia. O Mensageiro. Para nos localizarmos em uma cosmologia, é necessário entender que, assim como existem os espíritos por parte do Criador, também existem os filhos do diabo, filhos literais, onde seus espíritos são os mesmos demônios, os anjos que seguiram ao próprio Satanás na guerra celestial. Estes hoje são seres errantes pela Terra. Esta Terra que estamos é justamente este lugar. O verso específico de Apocalipse mostra que esses espíritos estão na Terra, ou seja, nesta Terra, pois caíram aqui. Em Apocalipse 12, do verso 8 ao 12 está escrito: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo." No livro de Enoque, também temos a citação que mostra que, na união dos anjos com as filhas linhagem de Caim, esses espíritos tiveram entrada em corpos humanos. Seus espíritos são os mesmos da queda, pois aqui é o lugar onde esses espíritos foram arrojados. E eles precedem daqui. Aqui é seu lugar desde a queda. Enoque 15 diz: "Vós éreis santos, seres espirituais, detentores de uma vida eterna, mas depois vos deixastes corromper pelo sangue das mulheres e gerastes filhos com o sangue carnal. E com isso, desejando o sangue humano, e produzindo carne e sangue, vos igualastes àqueles que são mortais e transitórios. Por isso eu concedi a essas mulheres que com eles coabitaram, e com eles geraram filhos, que nada lhes falte sobre a terra. Vós, porém, fostes anteriormente espíritos eternos, destinados a serdes imortais ao longo de todas as gerações do mundo. Por isso, eu não criei para vós mulheres, pois os espíritos do céu possuem no céu a sua morada. Os Nefilim, ou podemos traduzir como os nascidos da terra, termo também chamado de gigantes. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus. Eles também terão a sua morada na terra. Do corpo delas procederam espíritos maus, pois, embora nascidos de humanos, é dos guardiões santos o seu princípio e origem primária. Eles serão espíritos corruptos sobre a terra e assim chamar-se-ão. Os espíritos do céu, no céu têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, nesta terão a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra e instauram por toda parte a confusão. Pois, embora famintos, não comem, bebem e continuam a ter sede. E esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas procederam.
Este é o elo perdido, a história proibida. Estes espíritos, fruto da união de anjos com humanas, estão vinculados ao nascimento de anjos caídos desde a queda de Satanás, venham para esta terra e tenham o processo de encarnação. Estes espíritos estão também mencionados em Mateus capítulo 12, do verso 43 ao 45, onde é dito: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada e varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Isto significa que para cada ponto magnético do nosso corpo, onde nas religiões orientais eram chamados de chakras, ou seja, nossas glândulas naturais, como por exemplo a glândula pineal, que é apenas uma delas. Em outras palavras, pontos de energia magnéticos ligados aos nossos órgãos, que por sua vez estão ligados aos nossos sentidos, a todo o nosso corpo. A casa é o símbolo de um corpo. Quando um demônio é expulso de assolar um corpo, ele pode voltar, se tiver direito legal, através do pecado dessa pessoa, e neste momento pode trazer outros 7, um para cada ponto do corpo, e tornar o estado da pessoa pior que anteriormente. Neste caso estamos falando de possessão e não de encarnação, pois quando um espírito maligno não consegue encarnar e conectar-se no momento da fecundação, ele busca ao menos possuir e assolar a vida de uma pessoa que está passando pelo seu processo de encarnação e de prova neste mundo. Estes habitam regiões paralelas ao nosso mundo, onde a Bíblia também chama de segundo céu ou reino do ar. Em Efésios 2, do verso 1 ao 2, podemos compreender esta dimensão quando é dito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Estes filhos da desobediência são os filhos malignos de Satanás que também estão nesse mundo. E Satanás é chamado de o príncipe das potestades do ar. No curso deste mundo, eles habitam um universo paralelo, um mundo paralelo, em que nós não enxergamos, mas podemos sentir. É revelado nas Escrituras que estes seres vagam pelos lugares desertos, todos os lugares inóspitos da Terra, onde estes ficam, numa dimensão paralela. Isto não significa que você pode ir até a Antártida e que demônios estariam presos nas camadas de gelo. Isso não faz sentido, pois seus corpos não estão limitados a gelo, como alguns dizem de maneira completamente ignorante. Sabemos que os espíritos conseguem acessar a região do segundo céu. Por isso está escrito isso sobre as potestades do ar, como mencionado em Efésios. Através desses portais do firmamento, no segundo céu, essas entidades conseguem acessar certas estrelas, que são uma espécie de código-fonte, que, no momento da fecundação e com certos dados genéticos compatíveis, é possível trazer filhos do maligno para encarnarem neste mundo. Isso é o que ocorreu quando Satanás iniciou a Eva, dando-lhe o fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto disto foi Caim. Adão também conheceu a Eva, e o fruto desta fecundação foi Abel. Por isso é dito que em Gênesis 3,15 há 2 linhagens, sementes, 2 descendências no ventre de Eva, no ventre da mulher. Em processo completamente igual, anjos foram tentados por Satanás
E também desceram e tomaram as filhas de Caim em específico, chamadas de filhas dos homens em Gênesis 6, onde estas geraram estes demônios que estavam na terra, os mesmos demônios que até hoje vagam pela terra. Este número de anjos, segundo o livro de Enoque, é o número de 200 anjos.